Graças e paz do Senhor Jesus seja convosco. Há um certo tempo, eu senti no meu coração o desejo de gravar um vídeo para todos vocês, falando sobre uma bênção que o Senhor me concedeu. Eu sempre tive no meu coração, desde muito nova, não que eu seja uma pessoa da maioridade, da melhor idade, mas desde muito jovenzinha, na adolescência ainda, desde na infância, na verdade, eu sempre me encantei pelo fato de aprender a dirigir algum automóvel, seja carro, seja moto. E eu sempre tive no meu coração esse desejo. E eu imaginava que quando eu estivesse na minha fase adulta, uma das coisas que eu gostaria de realizar, de concretizar, seria essa: ser uma pessoa habilitada. E eu sempre tive isso no meu coração. E graças a Deus, o Senhor me concedeu essa bênção e essa vitória. E eu sempre adiei muito, embora eu quisesse, mas sempre adiei muito gravar esse vídeo. E hoje eu tô aqui para contar para vocês como foi a minha experiência. Eu fui morar num sítio aqui na minha cidade, algo completamente diferente do que eu já estava acostumada, que eu sempre morei na cidade desde a infância. E eu fui morar nesse sítio e lá eu tive um contato muito maior, onde eu tive a oportunidade de por várias vezes estar conduzindo o carro e fui aprendendo. Mas não era o suficiente, era algo que eu realmente queria, ser habilitada. Mas eu sempre tive um pouco de receio no coração, porque eu sei que é uma responsabilidade. Embora, se você fazer conforme o que eles te ensinam, conforme as normas, respeitar as regras de trânsito e etc., mas eu tinha um pouco de receio. E eu falava, meu Deus, será que eu vou reprovar? Às vezes eu tinha muito esse pensamento, esse medo de reprovar na hora do exame por causa do nervosismo, porque eu sou uma pessoa assim, é, uma pessoa bastante ansiosa com as coisas que eu quero. E também um pouco nervosa quando eu estou perto de outras pessoas. E eu sabia que tinha instrutores que eram um pouco rígidos, tinha pessoas que iam ali para analisar os condutores no dia do exame, que poderiam também ser um pouco ríspidos, então eu ficava com tudo isso na cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Eu vou, eu não vou, vou, não vou, mas eu falava, eu não quero reprovar, eu não quero reprovar. E eu sou muito assim, quando eu sinto no meu coração um desejo assim muito, que eu fico de noite pensando naquilo, é algo assim muito forte, aí eu oro a Deus e Deus sempre me impulsiona através disso, através das orações, do Espírito Santo. Então, quando eu sinto assim, é a hora. E Deus me mostra muito através de sonhos. Então, você que crê em Deus, você que é servo do Senhor, você vai entender o que eu estou falando. Inclusive, na Bíblia, a gente tem um exemplo de um nato sonhador, como José. José, ele teve um sonho sobre uma reviravolta que futuramente ia acontecer na vida dele, e ele só foi precipitado em contar, mas aquele sonho foi uma verdadeira revelação de Deus para a vida dele, sobre aquilo que o aguardava no futuro. E comigo é sempre assim, Deus sempre me mostra muito em sonho, Deus sempre fala comigo muito em sonho, na palavra, com certeza. Mas, em específico, nessa ocasião de querer tirar minha habilitação, ser uma pessoa habilitada, minha mãe queria me ajudar e sempre me ajudou, e meu esposo também. Inclusive, foram eles que Deus usou para me abençoar com a minha habilitação. E eu ficava nesse impasse de ir ou não ir, reprova ou não reprova, esse medo. Só que eu falei assim, no dia que Deus falar comigo, que Deus confirmar, eu vou. Porque se ele falar, eu tenho certeza que eu não vou reprovar. E o que aconteceu? Eu fui fazer uma viagem no ano passado. No ano retrasado, eu já estava meio que me organizando para tirar a habilitação. Só que sempre adiando, e aí guardava o dinheiro e gastava de novo com outras coisas. E sempre adiando, adiando com esse receio. Mas no ano passado, eu falei, não, tá passando da hora já, e eu quero. Não é uma questão só de. Ai, eu sou habilitada. Não, é uma questão de necessidade. É uma boa coisa de se fazer num momento de emergência, quando você tem as suas necessidades, coisas profissionais para resolver, ajuda, querendo ou não ajuda. E é importante, não é obrigatório, mas quem tem o desejo de ter, então é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, pra te incentivar, você que ainda não tem, você que tem esse medo. E aí no ano passado eu fui fazer uma viagem, e aí nessa viagem eu tava com isso na cabeça, falei, nossa, eu preciso tirar minha habilitação, preciso tirar minha habilitação. E minha mãe até falou, ó, quando a gente voltar, aí você vai lá da entrada pra tirar sua carteira de motorista. E eu falei, tá bom, mas sabe um tá bom da boca pra fora? E aí eu tive um sonho que eu estava dentro de um ônibus bem grande, bem confortável. E quando eu descia desse ônibus, eu ia na casa do meu pai e da minha mãe. E aí meu pai vinha ao meu encontro.
eu vi ele saindo, né, pra me recepcionar na frente da casa. Ele vindo ali pela garagem. E ele vinha com uma carteira de motorista na mão. E aí ele me falava assim: Juliana, sua carta chegou. E aí, quando eu acordei, eu falei: quando eu chegar, eu vou tirar minha carteira de habilitação. Foi a resposta de Deus que eu recebi. Eu tive medo, porque eu fui tirar tanto de carro quanto de moto. E fazia muito tempo que eu nem andava de bicicleta. Eu sempre andei muito bem, mas querendo ou não é diferente. E eu com aquele nervosismo, mas eu falei, eu vou, porque eu tenho certeza que eu não vou reprovar, porque Deus me prometeu. Deus falou comigo. E como se não bastasse, eu fui numa igreja aqui na minha região, numa sede estadual. Para você que está assistindo pela primeira vez, eu sou da Igreja Deus e Amor. E a nomenclatura das nossas igrejas é setorial, estadual e etc. Então eu fui na sede estadual, que é mais ou menos 1h30, 1 hora de distância aqui da onde eu moro. E aí, chegando lá, eu tinha recebido. Na verdade, esse dia eu não fui pregar. Nesse dia nós fomos num culto especial, num culto beneficente. Tinha uma irmã que eu não tinha amizade com ela. Foi a primeira vez que nós conversamos, uma irmã muito espiritual. Inclusive, eu vou até falar o nome dela aqui, quem sabe ela veja esse vídeo, né? É a irmã Raquel Camargo, ela é responsável pela Fundação Reviver do campo de Ribeirão Preto e região. E aí, ela nos convidou para nós irmos após o culto, nós comermos juntos. Nós fomos numa lanchonete, nós fomos conversando, e aquele dia foi o dia que Deus escolheu para me abençoar. Agora que eu lembrei, na verdade, esse dia meu esposo foi ministrar. E eu fui acompanhar. Aí eu tive uma oportunidade para falar sobre a Fundação Reviver. E aí, depois que acabou o culto, nós dois começamos a nos falar e tal. E aí ela começou a falar algumas coisas que Deus havia mostrado para ela acerca da obra, sobre o meu esposo também, porque não era ele que ia pregar naquele dia, era outra pessoa, mas Deus fez tudo isso pra gente poder ir e etc. E aí, conversa vai, conversa vem, no caminho, nós, pra atravessarmos a rua, pra chegarmos na lanchonete, ela olha pra mim e pergunta, ela falou, irmã, você já tirou sua habilitação? Aí eu falei, ainda não, mas se Deus quiser um dia eu vou conseguir. E ela falou, olha, Deus fala pra mim que você vai tirar a sua habilitação. Aí eu falei, amém. E olha, primeira vez que nós nos conversamos, porque hoje nós temos amizade, mas nesse dia ela não conhecia nada da minha vida, ela nem sabia que estava nos meus planos tirar habilitação ou não. Eu não tinha nem tocado no assunto com ela, ela mesma olhou pra mim e falou assim: Você já tem sua habilitação? Eu falei: Não, ainda não. Aí ela falou: Deus fala que você vai tirar. Então, essas duas confirmações Deus me deu pra me entregar essa bênção, porque era uma bênção que eu almejava, uma bênção que eu queria, mas uma bênção que eu também tinha medo. Então, talvez você que está ouvindo esse vídeo, talvez não seja a sua carteira de motorista que você queira, que você almeja, talvez seja outra coisa que não está no seu alcance financeiro. Mas uma coisa que eu quero te falar é que quando Deus ele promete algo na nossa vida, ele verdadeiramente cumpre. O homem pode falhar, você pode ficar sem recursos, você pode ficar sem ajuda, sem apoio, mas se Deus é na sua vida, e se Deus falou com você que ele vai fazer algo, ele vai fazer. Só que tudo tem um tempo determinado. Eu, às vezes, me comparava com outras pessoas que eu conheço que com 18 anos tirou a carteira de habilitação. E eu tirei a minha com 24 anos. Mas foi no tempo certo, foi no tempo de Deus. Eu recebi a minha bênção. Eu só não trouxe aqui para mostrar para vocês, porque ainda não foi impressa. Mas graças a Deus eu recebi essa bênção do Senhor. Graças a Deus eu sou habilitada. Só preciso pegar a minha carta física, que ainda não foi impressa. E foi no final do ano passado que eu fiz o exame. Graças a Deus, até a pessoa que foi me acompanhar dentro do carro, Deus preparou. Foi muito tranquilo, foi uma bênção. Eu tremia demais, mas graças a Deus, Deus me abençoou e o nervosismo não me atrapalhou. Minha mãe tinha ter feito até um jejum, porque era uma das pessoas que mais queria que eu tirasse a habilitação, era minha mãe e meu marido. E graças a Deus, hoje eu posso testemunhar. E eu sempre gosto de falar muito aquele versículo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, que esse vídeo seja um vídeo de motivação para você, que independente da situação que você esteja, o que você precisa, busque mesmo o Espírito de Deus. Quando for fazer algo, consulte a Deus. Se é para o bem, se é da vontade de Deus, porque o Senhor é o maior interessado em nos abençoar e que nós cresçamos. Então desfrute mesmo daquilo que o Senhor tem para sua vida e creia no Senhor sobre todas as coisas. Não deixe o medo, não deixe a dúvida, não deixe o desânimo atrapalhar. Se você tem falta de fé, peça a Deus que a todos dá. E eu gostaria de também, antes de encerrar esse vídeo, fazer uma leitura aqui no texto sagrado que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1. São versículos, é um texto bíblico muito conhecido, mas eu quero deixar hoje para sua meditação. Independente de quanto tempo faz que você está esperando a sua bênção, se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, Deus não falha. Pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos.
Ah, irmã, mas tudo isso, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes Deus está preparando você para receber aquilo que ele tem para te dar. Então, às vezes é por isso que o Senhor não entregou, porque às vezes tem bênçãos que a gente recebe, que se a gente não sabe cuidar, a gente acaba arrumando mais luta para nossa vida. Mas quando a gente sabe cuidar daquilo que Deus dá, aí é sorriso de ponta a ponta, é alegria, é festa e é uma bênção para a glória de Deus. Então aguarda. Deus está te preparando, nós somos um vaso. Nós estamos sendo moldados pelo oleiro. Ele nos coloca no fogo, nos prova para depois nos aprovar. E aí, se precisar refazer de novo, ele refaz e é assim que funciona. Então, creia no Senhor, confia no Senhor. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Assim como está escrito aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, tempo de curar, de derribar e de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, de perder, de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. E tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede pede conta do que passou. Novamente, o que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa aprová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo na terra, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se, o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, Eclesiastes aqui, ele vai falando sobre o tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo de sorrir, um tempo de chorar, um tempo de guerra, um tempo de paz. Então, talvez você esteja enfrentando um tempo difícil na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida física. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você que é fiel ao Senhor, você que busca o Senhor, você que honra o Senhor com a sua vida, com as suas obras, você não será desamparado pelo Senhor, você será amparado pelo Senhor. O Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá a direção. Só que muitas vezes nós não queremos ouvir o que o Senhor tem a falar, não queremos aceitar a forma que o Senhor quer trabalhar sobre a nossa vida. Se nós pudéssemos escolher, escolheríamos somente sorrir, ao invés de sorrir e chorar. Se pudéssemos escolher a vida e a morte, escolheríamos somente a vida, não escolheríamos perder as pessoas que nós amamos. Mas essa é a ordem natural da vida, das coisas, como o Senhor o fez e como o Senhor tem feito. Mas, independente de tudo, de todas as coisas, alegre-se no Senhor, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a tua esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho além dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não limite o poder de Deus
por causa daquilo que você almeja. Não limite o poder de Deus por causa da falta do dinheiro, por causa da falta de saúde, por causa da falta de alguém, do seu cônjuge e etc. Não limite o poder de Deus, não limite o trabalhar de Deus sobre a sua vida, mas dê lugar ao Espírito Santo. Receba a palavra de Deus, toma posse da vitória, toma posse da presença, toma posse da graça, toma posse do perdão divino, toma posse da cura divina, toma posse da fortaleza, do ânimo, do que você precisa. Há um tempo para todas as coisas, mas assim como o choro dura uma noite, com certeza a alegria ela virá ao amanhecer. Então, eu encerro aqui as minhas palavras para a reflexão e as palavras também do testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu gostaria de fazer um momento de oração com você que assistiu esse vídeo até aqui. E você precisa ter uma recarga de fé, de energia, de força para continuar na sua trajetória. E você que não conhece a Deus, mas que a partir de hoje você quer se aproximar do Senhor e ter experiências com Deus, você também vai fechar os seus olhos, nós vamos orar e pedir para que o Espírito de Deus nos conduza conforme a vontade dEle e conforme o querer dEle. Glorioso Deus, eterno Pai, gostaria de apresentar cada uma das pessoas, ó Pai, que estão presentes através dessa transmissão, através deste vídeo. Que o Senhor venha conceder, ó Pai, o desejo de cada coração segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Acrescente sobre os nossos corações a fé. Acrescente sobre os nossos corações, ó Pai, da tua graça, do poder do Senhor, para que vivamos experiências extraordinárias e sobrenaturais. Que nós venhamos ter o privilégio, o prazer, ó Pai, de testificar que grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e muito ainda o Senhor fará. Porque o Senhor é fiel para cumprir as suas palavras e todas as suas promessas. O Senhor não se atrasa, o Senhor não chega tarde, mas o Senhor chega no momento certo, na hora certa, com o socorro, ó Pai, que verdadeiramente nós precisamos. Nos ensina a confiar no Senhor, nos abençoe, nos ensina a clamar, ó Pai, nos ensina a orar, ó Pai, para que a nossa vida seja mudada através da oração, através da palavra do Senhor, porque o Senhor continua o mesmo, a sua palavra continua intacta. Somos nós quem devemos mudar, quem precisamos mudar para receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Visita cada lar, visita, Senhor, cada família neste momento. Receba a nossa gratidão, receba também a nossa adoração. Pessoas, ó Pai, que estão indo fazer os seus exames, seja na faculdade, seja, Senhor, no curso de autoescola, que o Senhor abençoe, ó Pai, que a graça do Senhor venha resplandecer sobre essas vidas. Abençoa pessoas que estão indo no consultório médico para pegar os resultados dos seus exames. Outros, ó Pai, que estão indo, Senhor, para saber se está definitivamente curado do câncer. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os livre, que o Senhor os sustente, porque nós sabemos que no século 21, ó Pai, o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. Dai força, dai graça, dai sabedoria. Tem misericórdia, Pai, salva, liberta, cura, Pai, e batiza no Teu Espírito Santo. Receba a nossa gratidão, receba, Senhor, a nossa oração nesta manhã. Confirma, Senhor, a bênção, confirma a vitória, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.